Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 10. Glória. Diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém? Glória. Pode sentar, irmãos. Vamos falar um pouco hoje sobre graça. O que é que você anda fazendo com a graça de Deus na sua vida? Para que está servindo a graça de Deus na sua vida? O tema desta mensagem hoje é: graça para que te quero? Para que você quer a graça de Deus na sua vida? Muita gente, né? Nós somos acostumados a sempre dizer esse jargão: Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça, eu preciso da tua graça. Parece que até que nós não sabemos que a graça de Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. A questão é: como estamos usufruindo da graça de Deus na nossa vida? Pedro, ele começa esse versículo dizendo: e o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Ele está dizendo que o Criador de todas as coisas, o Senhor e Rei, aquele que rege tudo sobre todos, é a fonte da graça, da vida, do amor, da sabedoria, da verdade, da justiça, da eternidade. Ele é a fonte de tudo. Com isso parece até lógico nós recorrermos, né, a Ele, apelando pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder. Parece até uma lógica. Claro, se Ele é a fonte. O interessante é que naquele momento em que Pedro escrevia essa primeira carta, a igreja passava por uma tremenda tribulação. A igreja passava por uma tremenda perseguição. Na área da Capadócia, da Galácia, na área ali da Ásia. Um momento grande de tribulação. Então a primeira coisa que eu entendo é que no momento da tribulação, a graça do Deus de toda a graça está conosco. Às vezes nós não enxergamos. Nós não sabemos usufruir. A igreja passava uma grande dificuldade, uma grande perseguição, uma grande tribulação. Então ela precisava ser instruída e incentivada pelos apóstolos. Por aqueles que se diziam entender e ter comunhão com Deus. E nessa ocasião, Pedro, ele instrui, ele incentiva a igreja, falando que naquele momento, o Deus de toda a graça é que vai agir. Depois de ele haver recomendado, né, ele fazer recomendações específicas à liderança, de aconselhar os irmãos a respeito das provações, de perseverar na fé,
de crer no sacrifício de Jesus, ele convida os irmãos a humilhar-se. Ele convida os irmãos a entregar-se a Deus. Ele convida os irmãos a confiar na ação de Deus naquele momento. Isso é graça. Olha o que é que diz a partir do versículo 6, o mesmo capítulo. Vamos voltar só mais 4 versículos. 1 Pedro 5. Olha o versículo 6. Interessante, no momento de grande tribulação, no momento de perseguição, no momento em que os crentes já estavam perdendo as esperanças. Pedro, ele não chega dizendo assim, vai dar tudo certo. Pedro, ele não chega dizendo assim, o Senhor me revelou em sonho que amanhã você vai ter uma porta de emprego aberta. Você vai ter um apartamento. Vai dar tudo certo para você. Pedro, ele chega dizendo assim, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que em seu tempo Ele vos exalte. Nesse momento de dificuldade, Pedro, instruído pelo Espírito Santo, diz à igreja se humilhar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, você naquela pior tribulação, na pior adversidade, na pior dificuldade da sua vida, Deus tem cuidado de você. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando. Qual palavra aqui agradou você até o começo, desde o começo, até agora? Você já está passando uma grande dificuldade, uma grande tribulação. Você procura um pastor e ele vai dizer, cuidado. E o diabo ainda anda em derredor, bramando como um leão. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho da graça, que aponta não para nós, não para as nossas resoluções, mas aponta para a graça de Deus que está com você todos os momentos. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, só depois, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Poderia até soar estranho, pode até soar estranho para alguns. Alguns perguntam por que o Deus de toda a graça, sendo Ele amoroso, sendo Ele bondoso, Ele permite que seus filhos sofram aflições, perseguições, Ele permite que seus filhos passem por tantos revés na vida. Se Ele é o Deus de toda a graça. Mas Pedro, com esse pequeno trecho, ele nos sinaliza 3 coisas. Primeiro, olha o versículo número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo Ele vos exalte. Aprenda uma coisa, amados. Na nossa vida, há o tempo de humilhação e ao tempo de exaltação. Tudo que nós passamos na vida, há um tempo para ser humilhado e há um tempo para ser exaltado. Segunda coisa, que a exaltação vem da parte de Deus. Para qualquer um? Não. Para aqueles que andam em aceitação no momento da humilhação à vontade de Deus.
Mas tem gente que no momento da humilhação não quer aceitar. Esse vai demorar mais tempo, chegar o momento, ao seu tempo, para que Deus venha o exaltar. Primeiro, há momento de humilhar e há momento de exaltar. Interessante que ele começa o versículo 6 com humilhai-vos e termina o versículo 6 com vos exalte. Segundo, a exaltação vem da parte de Deus. Para aqueles que andam e que vivem em aceitação à sua vontade e confiam na ação dele, não no momento de exaltação, mas no meio do momento de humilhação. No meio do momento de perseguição, no meio do momento de crise, no meio do momento de tribulação, eles confiam na graça de Deus. Terceiro, que tudo isso que acontece na nossa vida, toda a aflição, toda a tribulação, vai servir para aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer você como filho de Deus. São as marcas registradas que devem existir nas nossas vidas, para nós sermos aperfeiçoados, confirmados, fortificados, fortalecidos e estabelecidos como filhos de Deus na terra. Para isso, nós precisamos da graça de Deus. Então, primeiro, a graça de Deus está presente em toda e qualquer tribulação que nós passemos. Segundo, a graça de Deus serve para nós crescermos e amadurecermos. Ao que parece, a maioria das pessoas cristãs hoje parece que não fazem muito bem uso da graça de Deus. Quanto mais o tempo passa, quanto mais graça, mais mimimi. Nunca cresce, nunca amadurece, nunca aprende. Por isso a pergunta hoje: o que você tem feito com a graça de Deus na sua vida? Será que você tem crescido na igreja? Será que você tem crescido espiritualmente? Será que você tem amadurecido espiritualmente? Porque a graça está presente. Em outras palavras aqui, a graça para enfrentarmos todos os sofrimentos, todas as tribulações, todos os reveses, as angústias, essa graça, ela não vem de graça. Pelo contrário, essa graça, ela vem com um propósito estabelecido pelo Senhor, que tem o controle absoluto sobre a nossa vida. E tem um controle absoluto sobre todo o processo que Ele mesmo estabelece para nos dar amadurecimento. Tudo que acontece na nossa vida, inclusive as piores coisas, as piores tribulações, não vem de graça, mas é graça, porque vem para nos fortalecer, nos estabelecer, nos firmar, nos confirmar, nos aperfeiçoar, nos fazer crescer e amadurecer. Como eu estou usufruindo da graça de Deus na minha vida? Como eu estou usando a graça de Deus na minha vida?
Você não sabe o que é que eu passo, pastor? Você também não sabe o que é que eu passo? Você pensa que isso é ruim para você? Você pensa que só está difícil para você? Você pensa que só está duro para você? Você pensa que só quem pensa em desistir é você? Se você pensa isso, é sinal que você não olha, não atentou ainda para o que passa na vida do próximo. Não se preocupou em observar o que passa na vida do próximo, não de se incomodar com a vida dele, mas de ter o cuidado do que se passa na vida do próximo, do seu irmão. Na hora em que você atentar para isso, para o que se passa na vida também do seu irmão, você vai constatar de que ele já passou ou esteja passando algo pior do que você. Será, pastor? Veja o versículo de número 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Bíblia. Sou eu que estou dizendo, não. Às vezes você não atenta pelo que o teu irmão está passando e pensa que é a pior tribulação, só você que está passando. A pior adversidade, só nós que passamos. Será? Quando nós vamos olhar, analisar o que aquele irmão está passando, aí você pode até enxergar um pouquinho da graça de Deus na sua vida. Será que nós estamos atentando para a graça de Deus na nossa vida? Todos os dias, todos os momentos. No mundo de como está o mundo, nessa pandemia, nessa loucura, nessa crise, nós estamos aqui. Isso é graça. E nós estamos aqui com o intuito de nos alegrarmos. Não de chegar aqui chorando, triste, desanimado. Isso é graça. Mas essa graça que nos faz viver nesse mundo, do jeito que está, ela está com um propósito, ela não é de graça. O propósito de nós amadurecermos, de nós crescermos. Aquele que não amadurece, aquele que não cresce, na verdade, ele toma posse de uma graça barata. Parece que não custou nada aquela graça. Mas aquele que tem usufruído da maneira correta da graça de Deus, esse está tomando posse e vivendo uma graça preciosa. A graça que custou o único Filho do Deus Altíssimo. Pela minha vida e pela sua vida. E mesmo assim, nós não queremos crescer, nós não queremos amadurecer, nós não queremos renunciar, nós não queremos abrir mão, nós não queremos perdoar, nós não queremos compreender, nós não aceitamos, nós somos intolerantes, nós somos cheios de mazela. Quanto mais o tempo passa, mais mimimi eu fico, porque eu não cresci, porque eu não amadureci, porque eu ainda continuo criança. Que se tomar aquele brinquedo da mão daquela criança agora, ela vai chorar. Assim somos nós. Sabe o que é isso? Não é falta de graça. Porque a graça está presente. O ensinamento está presente. O propósito está presente. Só nós que não nos apoderamos disso. E andamos mais longe do amadurecimento e do crescimento. Primeiro, a graça está presente nas tribulações. Segundo, a graça para crescer
e para amadurecer. Terceiro, graça para triunfar sobre tudo que eu falei agora. Graça para triunfar sobre as aflições, sobre as tribulações, sobre as adversidades. Tendo em vista tudo isso que eu falei até agora, Paulo, entendendo todo esse processo, como sempre, porque eu não vejo Paulo dando trabalho para entender nada que venha da parte de Deus. Paulo, entendendo todo esse processo, ele encorajou os seus leitores como? Olha o que é que ele diz em 2 Coríntios, e o capítulo 1. Como Paulo entendeu tudo, aí sim ele teve bagagem para escrever o que eu vou ler agora. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 5, ele diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, é uma verdade, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. A graça. Assim como é abundante em nós, todas essas aflições, é abundante também a consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é. A qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes nas aflições, assim o sereis também na consolação. Olha que tremendo. Amado, se você sofre hoje, você vai consolar alguém amanhã. Mas por quê? Porque você passou por essa experiência. Porque você já tem essa bagagem, porque você cresceu, subentende que você amadureceu, que você ganhou experiência, perseverança. Você cresceu. Olha o que é que ele diz em Romanos, abre em Romanos 8. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17 diz: e o mesmo Paulo, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. As pessoas pensam que só herdam as coisas boas, né? Nós somos herdeiros de Cristo, viu? Somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que tremendo. Tudo isso porque Paulo entendeu o propósito das tribulações, das aflições por intermédio da graça de Deus. Volta para 2 Coríntios no capítulo 4. Ele entendendo tudo isso, ele vai dizer no versículo 15, 2 Coríntios 4, e versículo 15 ele vai dizer: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça o quê? Abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória. Viu como às vezes nós nos encontramos muito na carne? Muito terreno.
nós que se dizemos espirituais, que declarações tremendas de quê? De fé e de confiança. Paulo, ele cria que a graça na vida dele era suficiente para fazer ele suportar dores, tribulações, perseguições, fazer suportar inimigo, fazer suportar afronta, fazer suportar dia mal, e ainda fazer ele triunfar sobre isso tudo. Essa graça, a mesma graça que está presente na nossa vida todos os dias. Amado, se você for ler, quando chegar em casa, uma dica, um conselho. Quando chegar em casa, leia apenas um capítulo da Bíblia para comparar com a mensagem de hoje. Leia o capítulo 11 de 2 Coríntios, só o 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Leia. Aí você vai ver. Você vai constatar que o que Paulo chama aqui de leve e momentânea tribulação, que ele diz nesse versículo 17, você vai ver no capítulo 11 que de leve não tem nada. Aí você vai comparar as suas. O mesmo Paulo que chama as tribulações de leve e momentâneas, você vai ver no capítulo 11 de 2 Coríntios, que de leve não tem nada. Então, pastor, por que Paulo não desistiu? Então, pastor, por que Paulo ele não entregou os pontos? Sabe por quê? Porque um dia, passando por umas dessas situações na sua vida, mais desesperadora, ele clamando ao seu Deus de toda a graça, para que acabasse com aquilo, para que o poupasse, ele ouviu uma voz que dizia: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Talvez até Paulo não estava se dando conta que a graça de Deus naquele momento estava presente na vida dele. Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo, mais uma vez, entendendo isso, quando ele ouve isso do seu Deus, ele entendendo essa declaração, aí ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do 9, quando ele escuta, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Ele continua dizendo: de boa vontade, pois. Ele está dizendo assim: com isso eu concluo. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas afrontas, nas reprovações, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo entendeu que a graça de Deus era suficiente para ele. Paulo entendeu que a graça de Deus era eficiente na vida dele. Paulo entendeu que a graça de Deus era forte na vida dele. Paulo entendeu que a graça de Deus era infalível na vida dele. O que é que você está fazendo com a graça de Deus na sua vida? Graça para que te quero. Voltando ao texto inicial, eu quero encerrar essa pequena, rápida, mas acredito que bem edificante meditação sobre graça,
Voltando para o texto inicial e para o autor que escreveu, para Pedro. E eu quero dizer que a graça de Deus está presente na minha vida e na sua vida, até o dia de nós irmos para a glória. Olha o que acontece na vida de Pedro. Marcos 1,17. Marcos capítulo 1 e o versículo 17. Estávamos conversando isso no carro, numa viagem. Fui visitar meus pais, conversei isso com o Ednardo, daí surgiu essa mensagem. Não é interessante a graça? Olha Marcos 1,17, o que é que acontece? A Bíblia diz que estava Pedro e André, os dois pescando. Jesus chega, no 17 diz: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Olha o chamado de Cristo na vida de Pedro. Você não teve um chamado do Senhor na sua vida? Isso é graça. No meio da caminhada, Pedro já seguindo a Cristo em Mateus 16, Jesus ele reúne os discípulos e pergunta quem que as pessoas dizem que ele era. Os discípulos começam a chutar. E aí Jesus ele diz: e vocês, o que dizem que eu sou? E os discípulos começam a chutar, a querer adivinhar. Mas Pedro, no versículo de número 16, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que é isso? Graça. No meio deles, Pedro recebe uma revelação de quem é Jesus. Graça. Sabe por que você está aqui? Graça. Você recebeu um chamado? Graça. Você continua aqui? Graça. Você descobre coisas em Cristo? Graça. Você descobre quem Deus é na sua vida? Graça. No final do Evangelho de João, no capítulo de número 21, no versículo 22, olha o que é que acontece. Vamos ler o 20, diz assim, ó. Vamos ler o 18. Em verdade, Jesus dizendo para Pedro: em verdade eu lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você queira ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Jesus chamou Pedro de novo. Segue-me, Pedro. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, João, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, segue-me, Pedro. Graça. Às vezes nós estamos mais preocupados com a graça na vida dos outros do que com o que Cristo está dizendo para nós. E Ele só quer isso: segue-me. Pedro teve graça no começo, no meio. Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, e Pedro continuou tendo graça. Deixa eu dizer uma coisa para você: a graça de Deus continua viva em todos os momentos da sua vida. A graça de Deus é presente em todos os momentos da sua caminhada, seja momentos ruins, seja momentos bons. A graça de Deus está na sua vida. Glória a Deus, igreja.
Louvado seja o Senhor. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouça Deus me chamar. Sua voz suave como um sussurro, ouça Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Aleluia, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua voz, o teu chamado na madrugada, para que possamos nos levantar e sentir o teu poder e falar contigo, Senhor. Tira de nós a preguiça espiritual. Nos ajuda a meditar na tua palavra, Deus, Senhor, de dia e de noite. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouça Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouça Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Mais uma vez, vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já estou indo, Senhor, ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor.
Senhor Jesus, eu vou ao nosso encontro. Vou correr e te abraçar, Jesus.